A paz do Senhor Jesus, todos que vão assistir esse vídeo. Quero trazer uma rápida palavra que está em Mateus, capítulo 18, versículo do, do 11 até o 13. Vou ler aqui. Do 11 ao 13, fala aqui, ó. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá para os montes deixando as 99 em busca dos que desgarrou. Se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Versículo 1. Agora, do 10 ao 13 fala aqui, ó. Do 10 ao 13 fala aqui, ó. Olhai, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Aqui fala no versículo 11 todo, fala aqui, ó. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver sem ovelhas e manda se desgarrar, não irá para os montes, deixando a 99 em busca do que desgarrou. Aqui fala que, nesse texto, fala que se uma pessoa, se um jovem, se um irmão da igreja, tá na igreja, tá orando, tá louvando, tá naquele negócio de oração profunda, tá conduzindo, tá com louvor na adoração, tá na pregação de boa, passa as almas. É para dizer, aqui no capítulo 15 de João, versículo 18, não foi eu que escolhi o mundo, mas eu escolhi a vós para que vai e dê fruto, para que vai e pregue a palavra, para que vai e ganhe azão, para que vai e ganhe cada vez mais o povo da cidade, para concluir aquilo que não tinha gostado de ser bom, de ganhar as almas, para contemplar naquilo que não estava na igreja, para que está no mundo. Por quê? Porque no capítulo 28 de Mateus, no versículo 2, fala que eu, hoje o Senhor, desceu do céu como pomba e veio até Jesus e arrebatou Jesus. Vou ver aqui, vou explicar. No capítulo 22 de Mateus, ele fala que Deus está com do discípulo na mesa para cear a Páscoa, para celebrar a Páscoa que deve colocar no seu dia da sua ceia. Por quê? É porque a Santa Ceia é aquela de comemorar a morte de Jesus para que ele comece a contemplar a sua vida na cruz e voltar à vida. Por quê? Porque o suco da uva simboliza o sangue de Jesus e o pão simboliza o corpo de Jesus. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 9 versículo do 11 12, parece, ele fala que Paulo começa a se reclamar com Deus. Paulo reclamar com Deus e fala assim: Deus, aqui tem espinho, aqui tem uma ponta, aqui tem um cutucamento, por quê? Porque tá me machucando minha alma. Aí diz que a água de Jesus estava com a graça. Porque Jesus, no capítulo 1, porque Noé tinha uma vinha. Noé tinha. Porque assim, Noé, Deus falou para Noé, faz a arca larga e altura grande. Por quê? Porque Noé era para fazer a arca para poder salvar o povo e salvar aquela grande cidade que estava em pecado, que estava em fracasso, que estava em atos, que estava em falhas, que estava em fraqueza, que estava na sua pecaminosidade, que estava na sua iniquidade, porque é pecado, é descasamento, é zombaria de Deus, é falhas, é fraqueza, mentiras, fofocas, é traições, é brigas, é maldição e é prostituição. Por quê? Porque aonde não é prega a palavra, para o povo parar de começar a parar de só mentiras, parar de começar
a fazer solenidade da casamento, para de começar assim como para a menina, para namorar, que se é uma posição, por quê? Porque não é fez a videira, não é fez a vinha da uva, para poder fazer o suco da uva. Só que no capítulo 2 de João, ele fala que Deus vai falar para Maria, Maria, agora eu sou o Senhor da glória, para poder fazer o vinho que é o suco da uva. Só que Maria não percebeu. Maria chamou Jesus de filho e falou assim, meu filho, não acabou o vinho. Aí Jesus disse, o que tem eu contigo, mulher, por quê? Porque Deus ia fazer o seu suco, não como filho, mas como Senhor dos céus, que proverá na frente da obra. Por quê? Porque Noé fez a sua videira, que era a vinha, e depois Noé plantou a vinha de uva, e começou a se embriagar, aí dormiu no mato lá depois, pode dizer, aqui no capítulo 4 de Gênesis, ele fala que quando Caim vai começar a colocar o seu alimento no altar do holocausto, Deus na prova, quando vai Abel, coloca a ovelha na frente de Caim, porque Caim não deu certo de colocar os legumes no altar, porque Deus não aprovou. Mas quando chegar Abel, e coloca a ovelha no altar do holocausto, Deus aprova, por quê? Porque a ovelha simboliza a igreja. O alimento do Caim simboliza a comida que não está preparada para ser colhida. Ou seja, pode dizer aqui no versículo, no capítulo 18 ainda, capítulo 18, versículo do 13, quando você fala aqui, ó, 13, quando você fala aqui, ó, esse porventura é contar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que pelo 99 que não desgarraram. Assim também, não é vontade de vós, os pais, que estão no céu, que um desses pequenos se perca. Por quê? Porque hoje o mundo também não é pecado. Hoje o mundo está em fracasso, porque o povo só quer divertir, só quer ir para festa. Só quer as coisas boas, que é festejar, ganhar fama, ganhar riqueza, ganhar as coisas grandes. Por quê? Porque Cristo chamou o povo para voltar para Ele, para começar a pregar, orar, ganhar vidas. Por quê? Porque um bom cidadão começa a orar para ganhar vidas. Porque aquele que não ora, aquele que não prega a palavra, aquele que não medita a palavra, não é nada. Porque tem igreja por aí que faz igreja, que chama pastor, mas o pastor não. A pessoa não está lendo a palavra, não está orando, não está falando para poder ter uma igreja. Por quê? Porque essa pessoa tem que obedecer a palavra, obedecer a oração em Deus e se submeter com Ele. Porque é para dizer, aqui no capítulo, aqui na Bíblia, que fala aqui, no capítulo de João capítulo 15, aqui ó, João 15, por que vocês aqui? João capítulo 15. Aqui ó. Aí ó. Capítulo 15, versículo do 2 até o versículo 4. Fala aqui ó. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Porque aqui fala aqui no versículo 3, ele fala aqui no versículo 2, ele fala que se uma pessoa está na igreja, orava, pregava, obedecia e estava com Deus, quer dizer que ela fazia a obra de Deus, só que por inveja, por fama e por riqueza. Aí Deus arrancou do altar porque brigava com Deus. Aí colocou uma sincera, que dá fruto, que é sincera a Deus, que é obedecer, não querer riqueza, não querer fama, não querer dinheiro, não querer ter, não querer casa, não querer carro. Aí fala aqui no versículo 6, no versículo 5, 6, fala aqui ó, eu sou a videira, vós varas. Quem está em mim, e eu nele, e damos fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e escolhe e lança para no fogo ardem. E se vós tiverdes em mim, e minhas palavras tiverem em vós, por tudo o que quiseres, você será feito. Por quê? Aqui fala que a pessoa que não peca para poder assim, eu era do mundo, eu não sou mais, eu era da mentira, eu não sou mais, eu era da inveja, da falsa, das chegações, não sou mais. Por quê? Porque quando
Porque quando Cristo chamou a gente, Ele não chamou para ficar sentado no banco. Não chamou para estar ouvindo pastor, para ver como é que prega, para ver como é que ele vai pregar, como é que ele vai ensinar, como é que ele vai orar, como é que ele vai profetizar. Só que Deus chamou uma nação para começar a pregar a palavra, a ensinar, para contemplar e para ir fazer a obra de Deus na cidade. Porque quem chamou não é o pastor que revela, porque quem revela é aquele que criou o céu e terra, Abraão, que criou Isaac, que criou Sara, que criou Jacó, que criou Pedro, Tiago e João, discípulo, que é de Nazaré. Porque Jesus falou assim, Pedro, por que você está indo na água? Deus vinha de lá para ter Pedro. Pedro disse, Senhor, se és tu, deixa que eu para cima das águas. Aí Deus disse, vem Pedro. Aí Pedro desceu do barco. Aí Deus disse, calma as águas. Depois disso, aí Pedro falou assim, deixa contigo. Aí Pedro veio e tem Jesus. E falou assim, Deus, se é o Senhor, porque antes era você um fantasma. É um fantasma, é assombração. Aí Deus disse, apareceu Jesus, falou, Senhor, eu vou saúde, por favor. É que Pedro falou assim, se é o Senhor, mestre, deixa que eu vou contigo pelas águas. Aí Deus disse, venha Pedro. Aí Pedro desceu do barco, foi entre as águas. Aí veio uma tempestade, veio uma onda forte, falou assim, mestre, estou falando socorro. Pedro começou a se afogar e a água estava aqui, depois da água estava aqui a água. A água no mar estava fazendo aqui, Aí Pedro falou assim, mestre, me ajuda, me dá essa mão. Aí Deus veio aqui e fez assim, vem Pedro, levanta. Levanta ele. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que tem muita pessoa que tem evolução, tem calculação, tem julgamento, só que o julgamento começa aí em você e fala assim, eu tenho julgamento, só que não aguento mais. Eu tenho humilhação, só que não aguento mais. Por quê? Porque a humilhação é aquela que fala assim, eu não aguento humilhação, eu não aguento mais fracasso, eu não aguento pegar nas costas. Por quê? Porque até que Jesus foi criticado e foi julgado. Por quê? É para dizer que aqui em Atos capítulo 1 ao 15, fala aqui, deixa eu procurar aqui, tá? Procurar aqui. Olha o que Pedro fez aqui, na igreja aqui, Pedro fez uma coisa boa, Pedro. Aliás, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Uma coisa boa, que daqui não é pra Deus. Atos capítulo... Aqui, Atos capítulo... É para bem interessante. Aqui, capítulo 13, versículo do 2 ao 3, fala aqui, olha que fala para poder você, sois, e eu querer pregar para o mundo todo. Ele começa aqui, e servindo eles ao Senhor, a jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu estou chamando. Por quê? Porque a obra não é só, você me revela aqui para ver se você fala comigo. Profeta, olha aqui, porque qual a revelação que eu vou ter? Aí Deus diz que a revelação não é pela boca do pastor, não é pelo microfone, não é pelo dom que ele tem, é pela sua relação com Deus que vai te revelar onde vai andar. Porque aqui fala aqui, apartar-me, não é para estar, é o Espírito Santo e ir embora. Não, é para estar a gente que é humanos na oração para poder assim, apartar-me para a obra, que eu devo sair da igreja, pronto, na missão, orando, pregando palavra, para depois começar a pregar no mundo todo. Porque, primeiro, eu tenho que me arrumar com Deus. Aí depois do tempo, eu tenho que começar a pregar para outros países. Por quê? Porque aqui, o que estava focando aquela hora, eu estou com isso aqui, que está em Atos mesmo, está em Atos. Aqui, Atos capítulo 1. Fala de um texto muito bonito, fala um texto bonito. Aqui em Atos, para a gente procurar aqui, capítulo de Atos, deixa eu procurar aqui mais uma vez. Aqui, é que estou procurando aqui ainda. Deixa eu procurar aqui, Capítulos. Vou procurar aqui a palavra, que eu preciso falar para vocês um texto. Vou procurar ela aqui. Tô quase procurando aqui. Vou procurar aqui a palavra. É que eu preciso falar pra vocês a palavra. Preciso falar ela.
Eu preciso falar. Sem mais demora, eu vou procurar aqui. Deixa eu procurar aqui, mano. Tô procurando. Não tô conseguindo procurar, não tô conseguindo. Mas eu preciso falar pra você. Deixa eu procurar aqui a palavra. Oh, Deus. Tô quase vendo aqui, irmãos. Ó. Eu tenho muita folha, irmãos. Capítulo 2, porque não consegui achar. Capítulo 2, versículo 3, ele falou outra coisa aqui, falou outra coisa. Aí falou aqui, ó. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: apóstolo, que faremos, homens e irmãos? Ele disse: Pedro, arrependei-vos, em Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz vós e vossos filhos, e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificavam, exortavam, dizendo: salvai-vos da sua perversa. Desses que foram batizados, que de bom grado receberam essa palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas, porque aqui fala que Pedro orava na igreja primitiva, e quando Pedro orava, Pedro começou a orar, e lá depois ele falou assim: Deus, eu vou para os povos, que esse povo está em pecado, está em fracasso, está muito em erro, só que ele está em fracasso. Só que Pedro orava lá para que se terminou. Por quê? Porque Pedro orava, jejuava muito, que amava Deus muito para poder conseguir essa mão de fora para que Deus. Porque Pedro orava, e você pode estar na equidade, está em fracasso. Por quê? É porque a geração de Noé para com Sansão e para com Pedro tem duas diferenças. Sansão tinha uma vida boa com Deus, só que acabou com tudo. Noé tinha uma vida com Deus, que é tudo com Deus, perdeu tudo, por causa que ele começou, não é que perdeu, ele começou a perder a vida com Deus, só que perdeu por causa que ele se embriagou. Só que Noé não podia se embriagar. Por quê? Porque Noé começava a preparar sua vinha para fazer suco de uva para a Santa Ceia. Só que quando foi de Pedro era sincero. Pedro, por quê? Porque antes Pedro orava a Deus e começava a falar assim: eu oro a Deus, eu prego a Deus, eu chamo a Deus. Só que no livro de João, Mateus fala que Pedro negou Jesus. Só que depois Pedro começou a se arrepender. Ou seja, o maior sinceramento de voltar para Deus não é falar para o irmão, orar para você, não é falar para você, orar para você, nem sua mãe, seu pai. É você que deve olhar para você e falar assim: eu sou um pecador, Deus me perdoa por causa que eu não mereço esse pecado. Eu não mereço estar no pecado. Eu não mereço estar na mentira. Eu não mereço estar na inveja. Eu não mereço estar com o canal. Eu não mereço estar naquilo que eu não deveria estar. Porque onde estava a pessoa no canal, ele fracasso, é a miséria. Mas aonde Deus me encontrou, eu comecei a estar porque Ele me encontrou. Porque aonde que Deus chama alguém, não é para poder mentir, é para vencer, é para aparecer. Porque quem Deus chama, não é chamar para poder se realizar, é para ter na salvação. Porque Deus chama o pobre, Deus chama o miserável, Deus chama o canal para não pecar, mas vai poder ter a vida boa em Jesus Cristo. Capítulo 8 de João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. E no capítulo Salmos 19, 105, Salmos 19, 105, fala assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Eu luz para o caminho, luz para o caminho aqui, é tua palavra. Por quê? Porque lâmpada para meus pés significa eu devo andar, não de que Deus me doutrina a andar na palavra.
e olha pela palavra, significa eu demorar, não porque eu demorar para o que eu vou ser lá na frente agora, eu demorar para o que eu vou ser lá na frente agora, para o que eu vou ser, porque atrás da mentira é fracasso e morte. Agora, se eu olhar para frente, se eu olhar para onde eu vou estar, eu vou começar a ser com Deus. Porque, para dizer, aqui no capítulo 9 de João, ele fala, enquanto estou no mundo, eu sou do mundo. Ou seja, fala bem assim, enquanto estou no mundo, eu sou do mundo. Porque no capítulo de Gênesis, fala assim, ele criou Deus, criou ele. E depois criou os céus e a terra. Depois formou as aves, formou os animais, formou a grama, formou a terra, formou um clima bonito, preparou um clima saudável, criou a luz que é o sol, criou a lua que é a noite, criou um ventinho fresco que é do mundo. E depois criou o homem e a mulher. Aí quando criou o homem, criou Adão obediente a Deus, para não tocar na mentira, na árvore do mal. Aí depois criou a Eva. A Eva é igualzinha a Adão, para começar a não tocar na árvore e não mentir. Adão e Eva é para viver numa vida tranquila de paz. Só que quando o diabo criou a árvore da mentira, criou a árvore da maçã, criou a árvore da fofoca, criou a árvore da morte, Adão começou a olhar para Eva e falou assim, Eva, não toca nessa árvore, porque essa árvore da mentira da fofoca. Porque a Eva tocava lá, falou assim, essa árvore da mentira, então vou começar a comer ela. Adão sabia que era da mentira, Adão sabia que a árvore era da mentira e da morte, só que Adão falou assim, a Deus, alguém está tocando lá, ó. Depois Adão procurava Eva, urgentemente para não tocar naquela árvore. Só que Adão procurava Eva e falou assim, Eva, onde está você? Eva, onde está você? Eva, você está por aqui? Está aqui? Onde está você? A Eva já estava possuída, chegou pela árvore. A Eva chegou até a árvore e ela estava possuída. Porque a árvore estava aqui, a árvore aqui, ó. A Eva chegou aqui e parou aqui, ó. Olhou para o e falou assim, vou pegar a maçã. Pegou a maçã, arrancou. E olhou ela, olhou e falou assim, tem muita maçã. Aí a mulher mordeu a maçã, aí falou, você quer um pedaço? Aí Adão olhou para a maçã e falou assim, não tem como parar. Aí ele mordeu a maçã e falou, me pequei. Vem pra cá. Escondeu no arbusto. Escondeu no arbusto e falou assim, agora Deus vai começar a me ver. Deus está falando no jardim com eles. Só que Deus estava porque no jardim tem três céus. Ou seja, primeiro céu que nós temos, que é o sol e a nuvem que dá para ver. Segundo céu, que é dos planetas. E terceiro céu, que é que não morar. Porque tem céu. Esse aqui que é o mundo, que olha e vê o sol, não vê o céu. Aí segundo céu, tem o planeta que é Júpiter, noturno. Aí terceiro céu, é o céu que tem Jesus e trono da graça. Quer falar aqui, quando Deus desceu até o jardim do Éden para estar com Adão, é para dizer que Eva possuiu, Adão possuiu. É para Deus subiu ao céu e falou assim, Adão, onde estão vocês? Porque agora eu quero para vocês. Aí Adão, daqui e Eva daqui, eu disse, Deus, não pode porque eu estou preocupado. Só que ele estava nus, sem roupa, porque ele já era nus. Aí quando comeu a maçã, eles começaram a ver sua nudez e ficaram com vergonha. Aí se esconderam atrás do arbusto para falar assim, agora estou com vergonha, misericórdia. Tá com vergonha? Aí Deus falou assim, onde vocês? Aí depois Adão e Eva foi expulso do paraíso. Foi expulso e falou assim, agora estão expulsos. Para dizer é que Adão e Eva começam a sair do jardim e mandam numa caverna. Aí na caverna, aí nasce Cã, Jafé e Abel. Aí depois cria um novo mundo que tá com eles. Aí Adão faz uma barraca no meio do mato. Aí depois, nesse dia, cria Abel vira pastor, Caim vira lavador de legumes. Depois Caim começa a plantar beterraba, plantar legumes, plantar cebola, plantar verdura. Aí depois Abel planta ovelhas, que é começar a cuidar do rebanho de ovelhinhas, que é animal. Aí depois começar, depois Deus fala para Caim e Abel trazer seus melhores alimentos para que possa provar. Aí para dizer que Abel, depois dele,
Aí primeiro vem Caim, traz legumes, coloca no altar do holocausto. Aí Deus olha assim, aí fala assim, não gostei. Depois Abel sai e tira o legume. Aí depois, ou melhor, Caim. Depois Abel pega sua ovelha e pega até a ovelha e coloca no altar. Tá aqui o altar. Aí Abel pega a ovelha e coloca no altar e sobe fogo para cima, sobe fogo. Porque Deus provou a ovelha de Abel e do Caim. Não, por quê? Perguntou por que do Caim não e do Abel, assim, por quê? É porque a ovelha é preciosa para Deus. Agora, legume é para alimentar e não tem valor. Porque o maior valor não é o legume, não é o se alimentar, não é o ter, não é riqueza, não é o terno, não é ter uma casa boa cheia de dinheiro, cheia de bebida, cheia de mulherada, cheia de coisa boa, cheia de carro, cheia de moto, cheia de riqueza. Não, a melhor coisa que deve estar na casa de Deus para ser salvo não é ter um monte de carro, um monte de coisa alta, é ter a melhor coisa que deve ter é pessoas que estão no pecado para poder se arrependerem e voltar para a casa de Deus. A melhor coisa que deve ter na casa de Deus é começar a se arrepender, é começar a voltar. Olha para Cristo de Jesus e começar a assim, o pecado é miserável, o pecado não presta, o pecado não precisa usar lá. Porque quem está com Deus é aquele que te busca lá do mundo para ter uma vida. Porque nas tuas mãos tem milagre, nas tuas mãos tem obra. Porque quem te chamou na tua hora de estar no pecado para a glória, Deus chamou para ter um propósito. Porque aqueles que estão chamados para Cristo têm um propósito de céu e de terra. Porque a hora que Deus te chamou para ter uma chamada, não é lá fora no mundo. Porque lá fora não tem chamada, lá fora não tem promessa. Só que, quando você entra para o Evangelho, Deus te dá uma mensagem sincera. Porque Cristo te dá aquilo que você não tem para poder passar a ter. Você não tinha nada, você é miserável, você xingava, você estava pagando muito, estava na miséria, só que quando Deus te encontrou, você foi escolhido para dar fruto e fazer milagres. É para ser Jesus e peça que gostaram. Para o Senhor.